Vamos lá começar com o que seria, o que é, na verdade, o primeiro assunto da nossa live. Agora há pouco, o Abel Ferreira deu uma entrevista ao Globo Esporte, ao meu colega Eduardo Rodrigues. O técnico hoje deu entrevista para os detentores, né, de direitos. Então, a Globo, ESPN, a Cazé TV tem também lá um direito que eu esqueci qual que é, mas eles têm um direito também, de melhores momentos, se eu não me engano. Enfim, eles podem ter entrevistas com o técnico e com alguns jogadores. E aí o Abel deu entrevista para o Globo Esporte e nesta entrevista ele disse que vai ficar por mais 2 anos. Ele disse de novo, né, não é a primeira vez que diz isso, que ele renovou, que ele vai renovar por 2 anos, que a palavra dele vale mais do que qualquer outra coisa, e que ele conhece com a Leila e tal, e sabe, já tinha avisado para ele avisado para ela, desculpa, que ia ficar. A questão não é a primeira vez que ele fala isso, mas vamos lá. Por que isso eu acho que é uma notícia relevante? Primeiro, porque estamos às vésperas de uma final de Libertadores. Segundo, porque já faz 3 vezes que ele fala que vai ficar, mas ele tinha parado, então ele voltou a falar. E por fim, vem na semana que a Leila tinha dado ali aquela patada, aquela coisa que a gente não sabe muito bem se foi uma patada, se era para alisar a CBF. Eu falei um pouco desses cenários ontem na live que eu fiz com o Amorim. Então, eu acho que é uma entrevista relevante. E tem a enquete para vocês votarem. Você gostou do anúncio da Abel Ferreira que fica? Por enquanto, o sim está ganhando de lavada, 77%. Deem seus votos aí, deixem seus likes, eu vou atualizar já o like para saber. Já estamos com quase 700 pessoas ao vivo em 10 minutos de live, isso significa que teremos uma live promissora hoje. Muito obrigado para todo mundo que está chegando. Marcel, o que você acha desta entrevista do Abel? Você gostou, não gostou? Como você vê este anúncio? Você confia neste anúncio? Porque não é a primeira vez, né? Como você disse, não é a primeira vez, mas de uns tempos para cá o Abel vinha evitando falar sobre isso, né? Ele vinha dizendo que na hora certa iria falar, iria assinar, enfim. A Leila insistindo muito que o contrato já estava assinado por parte dela, já estava na mesa do Abel e que só faltava ele assinar para que se concluísse a renovação, ou enfim, o segmento, né? Porque ele tem contrato ainda até 2027, enfim. Então, o que surpreende não é o fato dele ficar, e sim o momento, né? 2 dias antes da final, 2 dias antes do jogo mais importante da temporada, 2 dias antes do jogo talvez mais importante da década, e principalmente também 2 dias, se eu não me engano, depois dessa rusga pública que ele teve com a Leila, né? Essa chamada, essa chamada de atenção da Leila em cima do Abel. E cara, eu de verdade não me lembro em algum momento onde Abel e Leila ficaram ali em lados opostos publicamente, pelo menos. Essa foi a vez mais clara, quando o Abel fala que praticamente coloca a culpa ali do fracasso do Palmeiras nesse final de temporada, nesse final de Brasileirão na arbitragem, que foi ruim sim, mas que não é, claramente não é por isso que o Palmeiras vai perder o Campeonato Brasileiro, e a Leila tira esse peso e fala, não, o Palmeiras não perdeu por causa disso. Então assim, tá muito claro que os dois estão em discursos distintos nesse momento. E aí nesse momento exatamente que o Abel vira e toca no assunto e fala que vai ficar. Então, o que surpreende é isso. Não sei se o Abel estava querendo ali dizer assim, ó, Leila, não vem querer agora que eu tô mal. Falar, ó, começar a criticar e ensaiar ali alguma situação para que o Abel possa sair e falar, não, agora eu vou ficar. Você não disse que eu tinha que ficar, então agora eu vou ficar. Mas é isso, a Leila também já falou várias vezes que gostaria que o Abel ficasse, acho que faz parte do plano da Leila que o Abel siga até ela encerrar o mandato dela, e parece que isso realmente vai acontecer, está encaminhado para que aconteça. E o Abel com essa declaração e falando que fica realmente, vai depender realmente muito do que acontecer no sábado para que ele saiba se a temporada dele ano que vem começará leve ou se começará bem tumultuada. Pois é. Antes de mais nada, eu vou dar aqui um puxão de orelha no nosso amigo aqui, Jonas Oliveira. Você pode não gostar do Abel, agora esse papo de ir atrás da família dele, que ele é um lixo. Isso aqui não vou tolerar, não. Mandou, já paguei essa mensagem. Esse tipo de mensagem aqui não. Pode falar que não gosta, pode falar que o Abel tem que sair, chamar de pardal. Agora, ameaçar, falar que vai pegar a família, pelo amor de Deus. Sai, nem manda essa mensagem de novo, porque senão, enfim, eu tiro do chat aqui, pelo amor de Deus, Jonas. Vamos com calma. Então, eu, particularmente, acho que. Já vou falar o que eu acho. Só deixa eu pôr o superchat aqui rapidinho para não perder esses superchats. Primeiro, a Leila Torres, muito obrigado, Leila Torres. A Leila que está sempre com a gente, está no grupo de apoias também. Boa tarde, Danilo, bom trabalho aí em Lima. Não se estresse, Palmeiras sempre. Eu tento não me estressar, eu só não gosto desse tipo de mensagem que eu falei agora, viu, Leila? Esse tipo de coisa para mim é um negócio absurdo. E o Edilmo Santos Matias Costa mandou como é trabalhar com 2 gigantes, Mauro e PVC. Excelente, trabalhar no UOL só tem gigantes lá, Casa Grande, Tirone, Arnaldo, Juca, Trajano, Domi, Fabio, Lalícia, enfim, Mili, todo mundo lá que eu trabalho, só lenda. Falando em lenda, aliás, sem querer eu dei um gancho, pra mim, a gente tem o que falar, né? Nem tem o que falar. Abel Ferreira é, pra mim, o maior técnico da história do Palmeiras.
maior que o Felipão, maior que o Brandão, maior que o Luxemburgo. O cara é simplesmente o Mr. Libertadores, né? Maior que Jair Pisserni. Maior que Jair Pisserni, maior que o Gilson Kleina, tá? Maior que o Paulo Bonamigo, maior que todos esses. E olha que a competição é boa. Então, eu já falei isso, não é por isso que eu vou defender cadeira cativa, eu não vou falar que ele tem que ficar para sempre, que não pode criticar, não é nada disso. Pode criticar, eu acho que ele merece ser cobrado, eu sempre faço esse aviso, né? Porque as pessoas parecem que não entendem muito bem a diferença entre criticar e pedir a cabeça ou falar que nem esse cara falou agora há pouco que eu disse aqui no chat. Então, eu acho que é uma excelente notícia para o Palmeiras. Se não ganhar, para mim, o trabalho dele é bom. Chegar numa final de Libertadores e disputar o Campeonato Brasileiro até o final é bom. Perdeu o fôlego na reta final? Sim, perdeu o fôlego na reta final do Brasileirão. Mas isso significa o quê? Que até outubro o trabalho dele era incrível, é o melhor do mundo, estátua, e agora novembro não serve mais? Então, eu acho que é uma excelente notícia. E é também uma excelente notícia no sentido de dar uma acalmada, né, nos bastidores. Tava todo mundo já, será que o Abel perdeu o grupo? Será que a Leila não quer mais o Abel? Será que o Abel vai embora? Será que ele se irritou? Eu acho que essa entrevista põe panos quentes, né, nessa história toda. Eu só discordo num ponto, viu, Danilo? Vai lá, vai falando. Até outubro, boa. Até outubro a temporada dele é maravilhosa, merece estátua e tal. Não é bem assim, né? Eu diria que, sei lá, de agosto a outubro a temporada dele é muito boa. Porque antes disso, apesar de, chegou na final do Paulista e perdeu pro arquirrival. Nas oitavas de final caiu pro arquirrival também. E de uma forma bem ruim, né? E aí foi ali, e aí que começou o burburinho se o Abel fica ou se não fica. Porque a partir dali o Abel parou de falar que ia ficar, que ia continuar e tudo mais. E ele, coletiva após coletiva, durante todo esse período, desde que ele foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, ele passa a lembrar daquele dia, fala que não esquece. Aí perguntam, inclusive quando perguntavam pra ele, né, sobre a renovação, ele citava aquele dia e falava: eu não esqueço do que eu ouvi, eu não esqueço do que eu vivi no Allianz Parque naquele dia. Então assim, aquilo foi deixando ainda mais a sensação de que talvez, no meu modo de ver, até antes dele fazer esse anúncio hoje, eu tava mais entendendo que o ciclo dele estava acabando no Palmeiras. Não é questão de vontade ou não, mas eu tava entendendo que o clima estava gerando isso. Porque se ele vence o Flamengo, ele sai de uma forma assim, né, merecendo estátua realmente, como o maior técnico. Já é o maior técnico, mas ainda mais ratificando isso de que é o melhor técnico da história do Palmeiras. E aí, esse lance de resgatar sempre essa noite fatídica aí contra o Corinthians, me parecia que ele poderia levar isso para chegar e entregar o boné e falar assim: ok, tá bom, chega. Mas aí surpreende um pouco essa declaração por conta disso. Eu achei que ele estava fazendo essa narrativa de levar sempre esse dia para em algum momento falar: ok, tá bom para mim, chega e vou sair. Um excelente ponto que você lembrou dessa entrevista que ele dá sempre, quando ele foi xingado lá. A gente estava junto no estádio nesse dia? Não lembro. A gente estava no estádio, não lembro se estava junto. Não. Tava, sim. Estávamos em setores diferentes. Estávamos em setores diferentes. Eu lembro, eu vi lá na hora a torcida xingando, uma outra parte aplaudindo o Abel. Então a gente sabe dessa divisão. Aqui a enquete, por exemplo, está ganhando 77%, sim. Agora caiu para 76%. Então, claro que há uma divisão de uma parte da torcida, mas eu ainda acho que o Fica Abel é maior, relativamente maior do que o Fora Abel. Agora, eu também acho que está na hora dele esquecer, de esquecer esse xingamento. Assim, lógico que é ruim ser xingado. Ninguém gosta de ser xingado. Lógico que machuca, lógico que pode machucar e tal, ainda mais ele que é ídolo. Mas o Felipão foi xingado, o Luxemburgo foi xingado, todo mundo foi xingado. O Paulo Bonamigo foi xingado, todo mundo foi xingado já no trabalho. Então, assim, Abel, esquece, passou. É ruim. Mas não precisa toda hora ficar: eu não vou me esquecer. Imagina ganhar Libertadores no sábado, ele fala: tá vendo? E eu fui xingado, eu não sei. Sabe? Fica um anticlímax, esquece de vez isso. Porque senão toda hora ficar falando é chato também, né? Toda hora lembrando disso e tal. Então, eu acho que é um ponto relevante que você trouxe aqui. Por falar na família Alcântara, eu vi agora há pouco a Nancy. Dona Nancy estava aqui conosco, mandei na tela aqui a mensagem dela, um beijo para Dona Nancy, e também temos o senhor Wilson Alcântara aqui, mandando: a Leila errou num ponto. Ela deveria ter dito que as más arbitragens foram uma das coisas que tiraram o título do Palmeiras. E na CBF, ela foi bem clara que quer que ele continue. Pois então, é um ponto relevante também, a gente estava falando mais cedo, né? Porque essa declaração do Abel vem dias depois de a Leila ter dado aquela entrevista, dizendo que o Palmeiras não perdeu. Eu tenho a minha tese, não é certeza, não é oficial, não é apurado, a minha tese, a minha sensação, o meu palpite é que ela fez aquilo para dar uma alisada na CBF, porque a gente sabe que ela tem uma agenda muito própria da CBF, dessa questão com o Samir Chaud, o presidente que assumiu recentemente, então eu acho que tem essa questão.